Ok, pessoal, uma boa noite a todos, então, vamos começar, então, a nossa live, né, sobre a parte, né, falando sobre se a sua empresa está preparada aí para a LGPD. Então, estamos aqui com os nossos grandes parceiros aqui, convidados, né, começando aqui, então, pela minha direita aqui, vamos falar com o André Dolce Silva, né, advogado, né, e também certificado, especialista na parte de LGPD também, vai nos abrilhantar aí com as informações do aspecto jurídico, né, da parte LGPD. Também tem aqui o Giovanni Oviedo, né, que é também bacharel em administração e pós-graduado também na segurança da informação, e também certificado na parte de LGPD e a ISO 27001 também. E aqui também estamos com o nosso convidado aqui também, grande Paulo Oliveira, né, consultor de segurança e privacidade, né, auditor líder também, né, da parte de ISO 27001. Então, senhores, primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos, né, tenho certeza que essa live que nós vamos fazer hoje aqui vai atrair bastante pessoas aí que vão estar nos acompanhando. Já começo a ver as pessoas chegando aqui na nossa live, né. E eu também vou aqui fazer uma pequena apresentação deste humilde apresentador aqui, né, o intermediador, né. Então, meu nome é Alan Castro, né, sou diretor da empresa Oriente TI, né, basicamente também trabalho, né, com a parte de tecnologia da informação, sou certificado também aí pelos principais players de tecnologia, né, e estamos aqui juntamente com esse grupo altamente qualificado, unindo esforços aí para proporcionar a todos os nossos clientes realmente um portfólio, né, ou seja, uma solução consolidada aí, né, sobre essa parte de implementação ou adequação da LGPD também para os nossos clientes. Então, pessoal, assim, ó, vamos abrir a sala, né, deixando aí, então, um bate-papo bem descontraído aí para que a gente possa falar a respeito da LGPD, né? Então, deixo aí a palavra aí vamos lá, André, o que tu pode falar para nós aí a respeito aí desse aspecto jurídico aí, o que está acontecendo aí sobre essa LGPD? A gente viu aí também o pessoal do Senado aí sobre essas votações aí sobre medida provisória, né? Essa lei aí que parece que pode ser derrubada MP agora e pode vir ou não, tá meio bagunçado aí, né? Aliás, claro, depois o André falando, estendo essa mesma crítica aí também, a mesma pergunta também para o Giovanni e para o Paulo, né? O que os senhores podem dizer aí, né, com a experiência de vocês, a respeito dessa bagunça aí que o nosso legislativo aí tá tendo aí? Vamos falar um pouco mais de LGPD para os nossos clientes. Com vocês, pessoal. Isso aí. Boa noite a todos. Quer começar, Giovanni? Vai lá, começa, fala um pouquinho. Não, tranquilo, vai firme aí. Só boa noite a todos. Ei, André, acho que o Alan já resumiu ali, né? Daqui a pouco dá até para terminar a live, só que a gente não vai terminar, né? Tá uma bagunça, né? Tá uma bagunça. Caramba, olha, eu tento explicar para os clientes, né? Desculpa aí já, só vou tomar rapidamente aqui a palavra. Do jeito que a coisa se encontra, por mais que a gente desenhe, né? Faça ali de uma maneira lúdica, explique o cenário, temos o próprio governo, né, tornou o assunto uma coxa de retalhos, né, que a gente vai agora desbravar um pouquinho. Mas vamos lá, pode ficar à vontade, André. A gente está com essa questão da medida provisória ali, a 959, né, de início lá, na promulgação da lei da LGPD, nós tínhamos a entrada dela em vigor agora em agosto de 2020, e isso vem já desde o início desse ano se prorrogando, né, e essa MP agora que ia caducar, foi prorrogada por mais 60 dias. Então, a gente vai ter o início da LGPD lá em 3 de maio de 2021. Então, a gente tem bastante tempo, né, para fazer a adequação e a implantação da LGPD nas empresas. Então, o papel ali do advogado, né, é importante, envolve todos os setores da empresa, o RH, o marketing, né, principalmente o RH, os contratos de trabalho, coleta de dados, né, o currículo que a empresa recebe para uma nova vaga, como que a empresa vai tratar esses dados. Então, todos os contratos em vigor, eles têm que ser aditados, né, feitos novos contratos, um aditamento desses contratos dos prestadores de serviço, para que fiquem de acordo com a LGPD. Ainda que ela esteja com a vigência prorrogada para o ano que vem, quanto antes você fizer essa adequação,
melhor vai ficar, mais rápido, né? Você vai estar em concordância, né? Em adequação com a lei, para não ter problema deixar para o último momento. Fica à vontade, vai lá. Fico triste, assim, em ver, né? O nosso governo não dando muita importância para isso, né? E a gente vê cada vez mais aí as empresas tendo vazamento de dados, a gente acompanha diretamente aí na internet e, poxa, nós estamos ficando para trás, né? Infelizmente, essa medida provisória e também essa pandemia, né, acabou ocasionando tudo isso, esse atraso, né? Mas vamos pensar no lado bom, né? A gente tem um tempo aí melhor para se preparar com calma, né? Fazer toda a adequação, toda a análise aí, para não perder aí no mercado competitivo, né? Porque as empresas que já estão implementando estão na frente, né? Isso aí eu digo sempre para todo mundo, cara, se já está implementando, já está ganhando teu concorrente. Né? Isso aí tem que estar assim, ó, tem que estar na ponta do lápis ali pro pessoal, né? Agora um detalhe, Giovanni, importante que vocês colocaram, né? Sim, nós ganhamos um tempo, né, para buscar aí esse processo de adequação, mas o que está sacramentado hoje é a vigência da multa. As sanções elas já estão prorrogadas para o ano que vem. Agora, essa MP, né, que o André muito bem citou ali, ela tem um tempo de vigência. Né? Quando o presidente Bolsonaro ele né, confeccionou, desenvolveu essa MP, a medida provisória, muito melhor do que eu aí, o doutor André pode colocar, mas ela tem força de lei e ela tem um prazo. Enquanto ela está vigorando, ela tem um prazo. Mas se essa MP ela não for apreciada, né, pelo governo, ela vai caducar. E ela caducando, nós temos aí então aquela coxa de retalhos, né, que a gente comentou, aquela confusão que o Alan resumiu já a live no início, né, que é o quê? A vigência da LGPD possivelmente podendo entrar em vigor em agosto deste ano. E as sanções para isso, e as sanções para o ano que vem. Então, assim, faz todo sentido que o André e o Giovanni colocaram, no sentido de que, puxa, ganhamos um fôlego no tocante à estruturação mesmo do processo. Agora, é um engano a gente achar que isso é o suficiente, porque, é verdade. Porque a partir do momento que se acontecer da MP caducar e, ou, consequentemente, a LGPD entrar, né, em agosto desse ano, sanções administrativas, direitos que o titular tem frente à LGPD já vão poder ser exercidos pelo titular. Então, da mesma forma que nós ganhamos um fôlego para implementar a LGPD em relação à sanção, nós temos que cuidar e buscar o início da sua implementação o quanto antes, porque é uma utopia nós acharmos que a LGPD, né, vai estar implementada 100% na empresa em pouco tempo. Nós estamos falando de mudança cultural, estamos falando aqui de mudança de algo que está incrustado no DNA das pessoas. Até então, né, André, Alan, Giovanni, tu vai no estabelecimento e não se questiona, eu não pergunto o que ele vai fazer com o meu dado, e o estabelecimento tão pouco me diz o que ele vai fazer com o dado. Se tem esse conceito. Agora nós temos que mudar, porque a Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz para o cidadão um poder que ele não tinha antes sobre o próprio dado dele. Algumas pessoas que vão assistir, que estão assistindo e poderão assistir depois dessa live, né, André, poderão dizer que existem outras regulamentações que já embasam o direito do titular. É verdade, com certeza. Mas não podemos também, né, nos omitir de que a LGPD, ela realmente né, acrescentou um rol aí de possibilidades do titular pedir o direito ao seu dado. Então, o que nós precisamos entender dessa conversa que a gente está tendo nós ganhamos um respiro lá para frente por conta da sanção, mas ela pode ainda entrar em vigor esse ano. Tá? E mesmo que possivelmente ela não entre, André, nós precisamos começar porque empresas já estão solicitando para os seus fornecedores, né, planilhas, questionamentos sobre como que aquela empresa, né, se comporta em relação à proteção dos dados. Isso eu já estou vivendo na prática. Então, assim, pessoal, não podemos aguardar, podemos começar, nós devemos começar, ganhamos um prazo para finalizar, mas precisamos começar o quanto antes. O que não pode é a empresa dizer, eu estou vendo, como o Giovanni muito bem colocou, nós temos que ter essa empatia
no tocante à questão da pandemia. Não podemos aqui, né, ser aí, ficar aí viajando nesse sentido de que não, né, agora tem que ter investimento, temos que fazer. Pessoal, claro, a pandemia ela trouxe um cenário muito complicado para todos nós, para a sociedade e os negócios em geral. Agora, o fato que nós não podemos fugir é o quê? Com pandemia, sem pandemia, com desastre, o mercado e a concorrência está aí. Né? Como também o Giovanni colocou ali, nós precisamos nos ver como nós estamos em relação ao nosso concorrente, né, pessoal? Então, assim, para quem vai te contratar, para quem vai contratar aquela empresa, aquele produto ou serviço, não vai adiantar nós chegarmos lá e dizermos, olha, eu sofri a pandemia, eu tive que reduzir, tem lockdown, tem restrição. A pessoa vai dizer, puxa, eu tô super com pena de ti, é uma pena, eu concordo, está difícil, mas eu vou no cara lá, no outro fornecedor que está 10% mais aderente que tu. Desculpa, olha, um abraço, me bota no WhatsApp aqui pra gente conversar, eu te dou bom dia todo dia, mas eu vou contratar o outro lá que tá mais adequado. Infelizmente, o mercado, não é infelizmente, é um fato, o mercado é assim. Nós contratamos produtos que estão mais aderentes à nossa necessidade. E em relação ao cliente, ele vai contratar fornecedores, produtos e serviços que estão mais aderentes à LGPD. Por quê? Porque o titular vai exigir da empresa direito sobre relatório sobre seus dados, sobre proteção, o dano à imagem vai ser algo fundamental. Então, a partir do momento que aquele cliente lá compartilha dado com o fornecedor, ele vai exigir que o fornecedor esteja adequado. E agora eu vou parar, então, senão... Mas até Giovanni, Paulo e André, eu coloco para vocês o seguinte, né? Vocês, na opinião de vocês, assim, ó, essa bagunça, essa atrapalhada por parte do Poder Legislativo que a gente tem, né, referente a essa tutela, assim, referente à parte de implementação da lei da LGPD, vocês acham que isso literalmente está sendo influenciado fortemente pelo efeito da Covid-19, né, e o impacto dela na economia no Brasil? Ou vocês acham que realmente é falta de conhecimento mesmo e problema de expertise por parte dos legisladores lá, que realmente eu acho que não entendem, não veem a importância dessa lei, ou de repente também 50% de cada lado, né? O que vocês podem dizer para nós a respeito desse sentimento que vocês veem, assim, dessa situação aí? Eu acredito muito, Alan, que a pandemia ela foi um forte causador aí por essa mudança. Né? Essa MP, a MP 959, ela incluiu outras coisas por causa da pandemia, né? Mas claro que também tem a questão governamental, né? Também tem essa questão que o governo não foi deixando e vai deixando, vamos empurrar mais um pouco. Mas eu acredito que sim, a pandemia influenciou muito para essa MP. Eu acredito que foi unicamente o Covid que ocasionou a promulgação dessa MP. Se não tivesse ocorrido o Covid, a gente não tivesse passando por isso que a gente está passando, a LGPD entraria em vigor certamente agora em agosto. Eu acredito firmemente nisso. Ainda que exista uma pressão nos bastidores das grandes empresas que não querem investir num profissional, né, numa empresa que vá fazer a adequação da LGPD, dentro da sua empresa não queira investir nisso, eu acho que é uma bobagem, né? A Covid fez com que isso acontecesse. Se não tivesse, ela entraria em vigor agora. E muita gente ia ser pega de surpresa, porque ia deixar para a última hora, vai deixar para a última hora. Hoje nós temos empresas que não querem investir nisso e vão contar com a sorte. É isso que eu acredito. Eu tenho duas observações sobre o que tu colocou, muito pertinente, porque um fato, um aspecto, eu não quero em nenhum momento dizer que a pandemia trouxe algo de bom, não é esta linha de raciocínio, mas não podemos negar, né, que dentro do nosso dia a dia nós percebemos que empresas, que pessoas que não costumavam interagir no meio digital, passaram de uma maneira compulsória a integrar, então, aqui o dia a dia de uma maneira mais digital, mais remota, porque cada casa agora virou uma parte da empresa. Então, a transformação digital, ela foi impulsionada pela pandemia. Alguns especialistas, alguns estudiosos do assunto, dizem com uma certa tranquilidade que nós avançamos cerca de 10 anos
na transformação digital por conta da pandemia. Então, isso nos diz o quê? Verdade. Nos diz que empresas que não tinham conhecimento, agora levando para o assunto da LGPD, né? Porque só essa questão já dá para fazer uma outra live. Mas empresas que não tinham, pessoas, tomadores de decisão, que não tinham conhecimento sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e seus impactos, passaram a ter conhecimento porque de uma maneira, né, impositiva elas receberam ou, né, a chuva de lives que tem acontecido, mas até o pessoal costuma dizer, né, pô, tem medo de abrir a geladeira e sair uma live dali, né, mas a live hoje virou uma forma como nós nos comunicamos, como nós passamos o recado, e o conteúdo que nós colocamos na live é o que difere a qualidade, né, do serviço, do produto que está sendo ofertado. Então, por conta de lives, por conta de e-mails, por conta de eventos, o assunto Lei Geral de Proteção de Dados chegou hoje em horizontes e em locais que antes demoraria muito tempo para chegar. Então, assim, a LGPD em relação a ela mesma cresceu exponencialmente. Isso eu posso dizer com muita tranquilidade. Agora, a LGPD em relação ao cenário que ela deveria estar sendo avaliada, amparada, cresceu um pouco, mas não o suficiente. Mas é inegável o fato de que a LGPD já está na boca do povo no meio digital, porque de uma maneira ou outra a pessoa foi apresentada a LGPD. Agora, André, o que tu colocaste, empresas que porventura não optam por não investir agora, independente do motivo, nós temos alguns cenários. Ou a LGPD ela foi apresentada de uma maneira aterrorizante, ou seja, ou tu te adapta, ou tu vai perder 50 milhões de reais, né? Ou ela foi levada de uma maneira mais branda e mais rasa e não levada a sério. Não, isso aqui é mais uma coisa aqui que vai ser prorrogada, que vai ser postergada e que não vão levar em consideração. Agora, para finalizar minha reflexão, um detalhe que a gente precisa perceber é o seguinte, pessoal, a LGPD, tá, eu não quero dizer que ela é a única lei com esse viés, eu não tenho essa ousadia nem condições de afirmar isso, mas a LGPD é uma regulamentação aonde o poder de cobrar que ela seja executada está muito mais na mão do cidadão do que de qualquer outro órgão. Então, pessoal, qualquer pessoa vai poder exigir algumas questões relativas aos seus dados para a empresa. Ah, mas ninguém vai ver porque o pessoal está se preocupando com outras coisas, a gente está com fome, miséria. Isso vai existir para sempre, pessoal. A questão é a seguinte, nós estamos no Brasil, né? Independente de estarmos no Brasil ou não, nós temos a concorrência. O que me garante que um concorrente não vai usar a LGPD para forçar que pessoas peçam coisas para aquela empresa lá, sabendo que ela não vai atender? Exatamente. Então, pessoal, nós temos que entender que essa legislação, o poder de cobrança está na mão do povo, aonde o cidadão se sentiu lesado, quando recebeu uma ligação sem autorização, quando o seu dado foi vazado, quando teve alguma violação, né, dos artigos que protegem o cidadão, ele vai na internet e vai dizer aquela empresa não respeita isso, aquela empresa não atende aquilo. E aí o pessoal vai começar a ver, puxa, vou adquirir aquela empresa, vou fazer uma fusão, vou fazer uma negociação, vai começar a olhar esse tipo de situação na internet e vai pensar, olha, eu até vou contratar aquela empresa, mas eu vou exigir que ela baixe muito o valor, porque ela não é uma empresa confiável, né, em relação aos seus dados. Ou vou interromper uma fusão, vou interromper uma aquisição. Então, ou seja, nós precisamos entender a LGPD no contexto todo dela. Eu costumo até nem falar de multa, porque tem tanto argumento convincente para falar da aplicabilidade da LGPD e da necessidade de implementação, que eu quase não tenho, eu praticamente não tenho telas que falam de sanções e multas em várias das apresentações que eu tenho, porque tem muitos argumentos que a gente pode usar para convencer, né, o dono do negócio a buscar a implementação. E aproveitando o gancho, já que tu falaste isso aí, é interessante também comentar que a LGPD ela não vai ter somente as multas e sanções da ANPD. Ela pode ter sanções jurídicas do próprio titular de dados. Boa. Aí pode estar uma empresa agora pensando, não, mas vai entrar só lá no dia 1º e só lá em agosto do ano que vem que eu vou começar a receber multa se eu tiver problema. Negativo. A partir da hora que a lei entrar em vigor, se um titular de dados ele se sentir lesado pela perda do seu dado através daquela empresa, ele pode sim entrar com uma ação judicial. Ele mesmo. Isso está aberto aqui na nossa lei, né? Que é diferente da GDPR, né, Paulo? Muito bom, Giovanni. E até pedi o apoio do André em relação a isso, porque, por exemplo, André, me corrija se eu estiver errado e, por favor, me ajuda, que eu não quero falar besteira aqui. Mas olha só, hoje
já existem multas aplicáveis a empresas por conta de vazamento de dados motivadas pela LGPD. É errado quando a gente fala por conta da LGPD, porque não pode se cobrar uma sanção por conta de uma lei que não entrou em vigor. Agora, uma lei que não entrou em vigor, sim. Agora, usando ela como motivação, olha, eu tenho, dá para pegar aqui uns 4, 5 casos essa semana que aconteceu, multas milionárias por conta disso. Então, né, o pessoal, a lei entrando em vigor agora em agosto, a vigência da lei entrando agora, o ano que vem, já existem outros órgãos, como o Giovanni muito bem colocou, né, já estão utilizando como motivador, né, o fato de saber que ela vai entrar, de saber que tem já, né, essa estrutura que vai entrar em vigor, já estão a utilizando, né, motivados por ela para incultar sanções e multas por outros órgãos. Então, isso está acontecendo. Exatamente, até porque também o Marco Civil da Internet ele não vai terminar. A LGPD ela não veio para substituir o Marco Civil da Internet, ela veio para complementar. Né? Tem alguns pontos ali, né, se eu não me engano, né, André, que ele altera alguma coisa ali do Marco Civil, né, mas ele não vai substituir. Então, ou seja, as duas leis vão caminhar juntas. Exatamente. Então, vai ser usado como base, sim. E é isso que é importante lembrar também que não só os contratos, né, em papel, de prestação de serviço, contratos de trabalho, contratos de qualquer espécie, e sim as empresas vão ter também que mudar os seus websites, fazer a alteração nos seus websites, uma política de privacidade, explicando, dando a opção do usuário que está visitando o site, né, do visitante, de aceitar ou não os cookies, né, os cookies de sessão, os cookies que coletam dados, e também um formulário no site pedindo para o usuário poder mandar uma mensagem para a empresa para alterar seus dados, excluir seus dados, tudo conforme a LGPD prevê. Então, não só os contratos vão ter que ser alterados, mas também as empresas vão ter que pedir para os seus web designers, para quem fez o site, para quem está hospedando o site, fazer essa alteração lá, quando a lei entrar em vigor. O interessante também é já ir fazendo isso agora, o quanto antes, né? Não é uma coisa muito difícil de fazer, inclusive. Mas André, Paulo, Giovanni, assim, eu faço uma pergunta para vocês, com base em alguns questionamentos que os clientes, né, também me fazem, né? Mas na opinião de vocês é o seguinte, a LGPD, para emplacar, né, aliás, para emplacar não, mas para ter a devida importância, vocês acham que o que mais vai impulsionar? Vai ser uma punição por parte dos órgãos fiscalizadores ou os mal intencionados que vão entrar com alguma ação contra a empresa YZ, pedindo ressarcimento por uso indevido de suas informações, porque vocês sabem como é que é, né? O Brasil, infelizmente, é a terra do oportunismo, né? Então, e aí, claro, né, André, tu sabe que os nossos amiguinhos do direito aí também, para dar esses respaldos aí também, os nossos amigos de toga aí também é uma coisa muito complicada, né? E claro, né? Quem é que paga essa conta? É a PJ, é a pessoa jurídica que fica nesse meio, né? Entre o lado jurídico para cá e os mal intencionados daqui. Alguém vai pagar essa conta e no final das contas estoura na pessoa jurídica, né? Então, até onde, na opinião dos senhores, né? Vocês acham que de repente vai fazer com que o empresário, né, se sensibilize e entenda a importância de buscar, digamos, essa adequação da sua empresa dentro da LGPD para não sofrer, né, tanto com sanções por parte dos órgãos fiscalizadores, como principalmente, no meu entendimento, os mal intencionados, né, que vão estar aí na rua aí só esperando uma oportunidade para emplacar, né, alguma ação de danos, alguma coisa assim, por uso indevido das informações, né? Qual seria a opinião dos senhores, começando pelo André aí, que é o nosso, né, digamos aí, o nosso especialista da parte jurídica. E aí, André? Alan, eu acredito que é um pouco das duas coisas. Eu acho que sempre vai ter o oportunista, o malandro, que sabe que aquela determinada empresa não tem uma política de segurança, de governança dos dados que ela coletou, que ela está manipulando, né? E ele vai fazer esse pedido, né, de exclusão, de alteração, de qualquer forma que ele queira mexer com os dados dele, ele sendo o titular dos dados, e a empresa não vai conseguir ou vai perder o prazo para responder, e ele vai entrar com ação
e o judiciário vai ter que se manifestar a respeito disso, né, num prazo, e isso vai virar uma sentença que vai ir para os tribunais superiores, e a gente vai ter sempre a indústria do dano moral, alguma coisa assim, sempre vai existir alguém querendo levar vantagem nisso. Então, eu acredito a mesma coisa, né? Eu acredito muito nisso. A gente vai ter que esperar. E também o outro empresário, ele vai esperar o vizinho dele, o amigo dele, o conhecido dele tomar uma multa, e aí sim ele vai querer se adequar. Fazendo uma analogia, tem gente que usa software pirata ali e diz, não vai dar nada, a Microsoft nunca vai bater aqui, a Microsoft nunca vai vir fazer uma auditoria aqui, eu tenho uma pequena empresa, eu tenho 3 computadores, e aí um dia a Microsoft faz uma auditoria lá, bate na empresa dele, vai ver que o software dele é pirata, vai dar o prazo para ele se adequar e vai montar ele, aí sim ele vai comprar um licenciamento, um software original. Então, infelizmente, o brasileiro, às vezes, ele, além de deixar tudo para a última hora, ele espera doer no bolso. Tem que haver uma mudança de paradigma, isso aí é certo. Como o Paulo falou, a mudança é cultural, né? É mudança cultural. Antes de mais nada, é uma mudança cultural. Mudança cultural, o pessoal vai ter que começar a se adequar a isso. A própria, como o Paulo falou ali, a própria pandemia já houve uma mudança tecnológica. Tem muitas empresas aí que 50% do pessoal vai continuar em home office, porque houve uma melhora na questão financeira dentro da empresa, né? Menos luz que tu gasta e tudo mais, né? E aí ele sabe que trabalhando em home office ele vai ter que ter uma segurança, ele vai ter que ter uma boa medida referente à LGPD com referência a isso, né? Porque como que fica o computador como que fica o computador do colaborador em relação à segurança, um antivírus? Ele não vai ter um antivírus, um firewall na casa dele, né? Exato. E ele envia um e-mail sem criptografia e vazam dados, né? Ou alguém invade o computador dele, né? Como é que fica os dados que ele está manipulando ali em favor da empresa, trabalhando para a empresa em home office? Como é que fica isso? Exatamente. E outra coisa que vocês falaram aí também, que é a questão da concorrência. Hoje já existe isso, né? Com a questão essa que tu falaste mesmo aí, André, da Microsoft. Tem empresas hoje que ligam, fazem a denúncia via internet de outras empresas que não estão... Sim, existe um portal específico para fazer denúncia de pirataria. E o concorrente vai lá. E a mesma coisa vai acontecer com a LGPD, isso é fato. Eu acredito que por conta dessa movimentação brusca para o home office, né, as empresas elas vão ter que... nós não vamos fugir de investimento em tecnologia, porque... A partir do momento que cada casa virou um pedacinho da empresa e a empresa, o PJ lá, como o Alan comentou, continua sendo responsável por aquele dado que ele coleta do titular, da pessoa final lá, a empresa ela vai ter que se municiar com meios e métodos para que ela garanta que o que o funcionário está fazendo seja monitorado, né? É óbvio que nós precisamos, né, o próprio home office já traz consigo esse viés de confiança, de autonomia. Nós sabemos que tem todo um aspecto aí que as áreas de RH, né, recursos humanos estão trabalhando de maneira muito forte a humanização do home office, né, porque nós tínhamos aquela visão romântica, né? Puxa, home office, eu vou tomar café em casa, eu vou, né, almoçar em família, né? Puxa, que coisa agradável. Não, é verdade, mas assim, também não dá para negar que agora olha, o trabalho aumentou absurdamente, né? Tu quase não tem, tu tem dificuldade em ter discernimento de horários de tu finalizar alguma tarefa ou outra. Pelo menos eu tenho esse desafio, tô sendo bem sincero aqui com vocês, né? Tem muita gente fazendo, eu já me adaptei 100%. Então, o que eu quero dizer com isso? Esses desafios do home office vão ter que ser superados e vão ter que estar aderentes à LGPD, porque dentro da empresa, apesar de hoje nós não termos mais as barreiras físicas implementadas, desde que a tecnologia evoluiu, porque há alguns anos atrás, uma segurança de excelência era ter firewall e antivírus, né? Agora não, agora nós temos que trabalhar muito mais o ser humano, a pessoa, para que ela tenha o envolvimento, a conscientização e o engajamento dentro desse projeto. Mas
vai ter que ter investimento em ferramenta que auxilie e passe informações para a empresa do que está trafegando na máquina do colaborador, como, né, através de uma conexão remota, através da máquina do colaborador acessar um servidor dentro da empresa e aquilo ser monitorado, com políticas que possam, né, contribuir para o manuseio correto daquele dado. Ou seja, a resposta é, há como fazer isso, mas precisa de conscientização, tanto por parte da empresa quanto por parte do colaborador, e precisa de investimento em tecnologia, porque agora nós dependemos cada vez mais da tecnologia, porque se não fosse, né, se a gente for olhar, por favor, pessoal, não me entendam mal, né, puxa, em nenhum momento aqui eu quero comparar vida com tecnologia, mas assim, se não fosse a área de tecnologia, né, as empresas não estariam, se não fosse o pessoal trabalhando noites e noites a fio para liberar os acessos, para fazer a coisa funcionar, muitas empresas teriam já, né, falido por conta desse problema, né? Óbvio que outras, infelizmente, tiveram esse fim, ou estão tendo esse fim por conta de outras questões, mas a tecnologia que fez sobreviver, né, muitas empresas que hoje estão operando. Então, né, nós precisamos continuar investindo em tecnologia e na humanização, na conscientização, porque a partir do momento que nós conseguimos colocar na cabeça do colaborador de que ele faz parte daquele projeto, de que ele precisa pertencer àquela situação, àquela demanda, aquilo não é da empresa, aquilo é um projeto onde ele precisa se inserir para que aquilo funcione. E a LGPD é assim, pessoal. Nós temos que trabalhar muito a conscientização, muito, né, o repasse desse conhecimento para que ocorra um aculturamento interno. Então eu costumo muito trabalhar a LGPD no sentido pessoal. Eu abordo muito a questão de proteção de dados no teu ambiente, né, particular, proteção da privacidade dos dados dos teus filhos, da tua família, o que fazem com essa informação quando ela é mal usada. Ou seja, a partir do momento que desperta o interesse na pessoa, aí então a gente fala de LGPD a nível corporativo, porque ela já se engajou, ela já se sentiu, ela conseguiu se ver dentro daquele projeto. Então. É verdade. Não, realmente, e mais uma vez, né, a gente sempre fala, né, referente a essas dificuldades que a gente vê justamente nessa parte da adequação de segurança, e aí o André falou um ponto muito importante, né, que é as dificuldades que a gente tem de uma implementação, por exemplo, de uma cultura que é, por exemplo, o home office, né, se fala, do conceito teórico da coisa, parece simples, né, mas a gente sabe das dificuldades, porque o Brasil também carece hoje uma palavra chamada infraestrutura, ela abrange uma série de fatores dentro do Brasil que dificulta muito, na parte de comunicação, por exemplo, você dá uma olhada aí, aqui no Rio Grande do Sul, nós tivemos essa situação aí desse vendaval, né, dessa chuva, etc., pessoal sem link, pessoal com fibras que se rompe, operadoras que ficam indisponíveis. Então, a parte de comunicação foi muito delicada. Eu estive visitando ontem, para vocês terem uma ideia, um cliente, né? Aí o cliente, cheguei e apresentei para o cliente, olha, pessoal, é o seguinte, esse aqui é um investimento, né, de infraestrutura que vocês têm, porque o servidor já está há mais de 5 anos, enfim, toda aquela situação básica que a gente coloca, e já está, digamos assim, o investimento aqui, ele já vislumbra já um suporte para adequação da LGPD. Então, nós já vamos estar caminhando para nível de segurança, contingenciamento, armazenamento, já com base nas premissas de implementação. Aí o cliente chegou para mim e disse assim, não, Alan, mas olha só, tudo bem, mas o certo não seria de botar tudo na nuvem? Bom, primeiro, nós temos hoje uma oscilação muito forte do dólar, né? Então, só para a gente ter uma ideia, esse cliente, em um mês de caixas do G Suite, basicamente quase equiparou a um ano da ferramenta do Exchange Online, só para vocês terem uma ideia, tá? Pela oscilação. Eu falei, olha, nós temos a oscilação de dólar, e a pergunta que eu te faço é a seguinte, tu viu que ao longo desse tempo, nós estamos falando desde janeiro até agora, o P7, quantos incidentes de link tu teve? Olha, tu tem 3 links aqui, né? E tu sabe que o teu anel ótico aqui, ele é problemático. Temos problema nessa área aqui. Nós estamos falando, por exemplo, lá um diário de notícias da vida, tá? Por exemplo. E aí, o que acontece? Cara, fica indisponível. E aí, vai deixar tudo lá e não vai ter nada aqui? Aí já matamos a conversa ali na hora, entendeu? Então, eu acho que assim, por uma questão, tá, se nós tivéssemos uma infraestrutura adequada, né,
dentro, se as empresas, se os fabricantes oferecessem para nós coisas de qualidade, né, bom, seria uma coisa bacana de se fazer, mas não é uma realidade. Então, muitas vezes também, a gente se prende muito nesses detalhes devido a essa deficiência que a gente tem de infraestrutura. Então, automaticamente, tu tem que ir para uma solução híbrida, né, ou seja, vamos botar o backup lá, vamos deixar uma máquina de contingência lá, mas vamos deixar uma maquininha aqui para, né, caso dê algum crash, a gente não conseguir ter acesso lá, a gente consegue, pelo menos, operar internamente aqui sem problema algum, né? Então, justamente isso. Então, isso é um caminho que a gente já vem fazendo com os clientes, que são obrigados a investir, né? Então, equipamentos que já estão obsoletos, equipamentos que já estão lá com 5 anos, já não tem garantia on site, ou o cliente é aquele que vai ter que fazer um upgrade numa máquina já antiga, que a gente sabe que os custos são maiores, né? Então, nós aqui da parte de infraestrutura, né, de TI, a gente já está encaminhando, ou tentando orientar esse cliente a fazer um investimento adequado. Olha, cara, tu vai ter que gastar de qualquer jeito. Então, gasta de uma maneira correta, que vai te vislumbrar e já vai te deixar, digamos, numa linha de buscar uma conformidade, né, dentro dos padrões da LGPD. Isso é um trabalho que a gente vem fazendo, né, já desde o início, né, aproveitando essas oportunidades aí para tentar unir o útil ao agradável, principalmente numa época aí de sensibilidade econômica, né, que a gente vê realmente aí os efeitos danosos que o Covid vem fazendo, né, em grande parte das empresas, né, tem outras aí que estão tendo realmente resultados milagrosos, mas graças à parte da TI, mas realmente, hoje, a situação do home office, né, pessoal, é uma coisa muito complicada. Por exemplo, teve auditores aí, né, de clientes meus que foram fazer auditoria no cliente e acabaram infectando rede, né? Foram lá, usaram pendrives, impressionante, cara, usaram pendrives infectados, e aí o cliente também cheio de protocolo, né, enfim, quer manter a auditoria num nível de sigilo, né, só pede os acessos, cara, tá entregando a chave na mão de quem a gente não conhece, mas enfim, a empresa é tua, tu tem autonomia de fazer o que tu quiseres, né? E aí quando vê, a coisa aconteceu, e aí a coisa foi assim, mas são dificuldades que a gente encontra, né? Mas enfim, é um desafio que a gente tem realmente aí, principalmente tentar casar. Aí vocês imaginam, né? Eu pergunto para vocês o seguinte, né? Como é que vai ser isso, Paulo? Né? Como é que a gente vai garantir, digamos assim, a integridade dessas informações, por exemplo, né? O colaborador tem em casa, né? Tendo acesso direto lá, né? As informações da empresa, que daí chego lá naquele endpoint que está lá na casa do indivíduo, não tem monitoramento, não está numa sala, a não ser que se crie realmente uma infraestrutura, ou seja, olha, vai ter um espaço, vai ter uma webcam, uma câmera Wi-Fi que vai estar lá. Aí é complicado, né? Na realidade, a gente eu não vou te dar aqui uma resposta mágica, né? Porque ela não existe, ela é um processo. Mas assim, atendendo a um certo nível a tua pergunta, se nós enquanto sociedade, enquanto empresas hoje implementássemos e trabalhássemos com conceitos já muito disseminados, por exemplo, classificação da informação, gestão de acessos, né? Por exemplo, vamos pegar só a gestão de acessos, vamos então conceder acesso para aquele colaborador somente ao que ele precisa para a finalidade do trabalho que ele executa, né? Já reduziria de uma maneira drástica possíveis erros e mau uso de informações. Mas o que acontece? Por não haver aí em muitas empresas uma gestão de identidades, gestão de acessos, né, pega-se então aquele perfil daquele analista sênior que está lá há 5, 6 anos na empresa, 10 anos, e quando entra um júnior, né, a primeira coisa é, pega o perfil desse cara e duplica, então cria um perfil espelho e dá para o júnior. Ou seja, aquele analista que entrou agora, ele já tem mais acesso que muito diretor de empresa, porque aquele analista sênior já passou por várias áreas, já passou por vários projetos, já tem vários acessos. E do nada, de uma hora para outra, aquele nosso amigo lá que recém entrou já tem acesso que ele nunca vai precisar na vida. Então, ou seja, se nós não precisamos reinventar a roda em muitos aspectos, nós precisamos revisitar conceitos e boas práticas que já foram disseminadas, que já é de conhecimento, né, do meio tecnológico, e com base nisso implementar. Então, a tua resposta ela é que
usando o que nós já conhecemos, não reinventando a roda, mas usando bem essa roda, nós conseguimos diminuir de maneira drástica esse tipo de exposição, trabalhando conscientização, né, daqui a pouco colocando metas em cima e deixando bem claro possíveis punições aí em relação a esse vazamento. Olha, tu tem que cuidar desse dado porque é bom, porque é importante, mas no fundo lá vai impactar também na pessoa se ela não souber cuidar. Então é todo um arcabouço aí de situações, né, tecnologia, evangelização, aculturamento, né, e a implementação de boas práticas já consolidadas. E eu não estou falando aqui nem, em muitos aspectos, não estamos falando de investimento. Nós estamos falando de realmente pegar as boas práticas que tem na internet e implementar boa parte delas no dia a dia das empresas. Agora, é óbvio que também estamos falando de algum nível de investimento em ferramentas aí que tem para todos os gostos, para todos os tamanhos, para todos os sabores. E é uma coisa que a gente até falou no último webinar, né, Paulo? Não falamos, não falamos. Não, falamos sim, calma. Só para dar uma acordada. Uma coisa até que a gente falou, aproveitando o gancho aí, que, cara, é só reaver as boas práticas, é só tu implementar uma framework na tua empresa, né? A ISO tá aí, ISO 27001, 27002, 27701, a 27005 de riscos, né? Tá tudo ali. Se seguir aquele padrão, não precisa ter muito investimento. Tu vai, como tu disse, vai ter alguns investimentos tecnológicos. Detalhe importante, Giovanni, só para não perder o gancho, desculpa te interromper. Isso que tu falou é a pura verdade. Agora, também, né, não podemos achar que o fato de nós termos regulamentações que já estão, que nos ajudam a adequar, só elas não fazem milagre também. Não, só elas não, com certeza. De quem já conhece a LGPD, de quem já implementou, né, como é o nosso caso aqui, e com isso a gente consegue pegar o que tem de bom e adequar, colocar a pitadinha ali de feeling de privacidade de dados, né? Exatamente. Eles são complementos que vão te ajudar, né? A própria ITIL, COBIT, qualquer tipo de framework que tu implante aí da maneira correta, linkando com a LGPD, até a ISO, ela tem muita coisa ali que se tu olhar na ISO ali, ela bate perfeitamente com a LGPD. Então, eu acho que, como o Paulo falou ali, as empresas vão ter que investir em treinamento do seu colaborador para evitar os ataques de phishing e, né, os ataques de dano direto e indireto, né, para evitar a engenharia social. Os ataques de engenharia social hoje ocorrem muito, então, como o colaborador, na maioria das vezes, ele vai estar em home office, né, devido ao que a gente está enfrentando, né, com a pandemia. Então, investir não só na segurança tecnológica física, né, os anéis de proteção, mas firewall e antivírus, mas aquele colaborador não cair em golpes que envolvam vazamento de dados. Então, investir também em horas de treinamento desse colaborador. Exatamente. Aproveitando esse gancho aí, né, Alan? Acho que era bom e interessante até a gente já mostrar aí as nossas soluções, né, para os clientes, o pessoal que está nos assistindo aí, as soluções que a Oriente TI tem para a implementação e adequação da LGPD nas empresas, né? Claro que sim, podemos falar a respeito disso aí. Eu não sei se o André, de repente, quer fazer. André, tu quer mostrar aquele teu PowerPoint que tem pronto aí, quer compartilhar, quer falar alguma coisa? Não? Eu vou tentar compartilhar a tela aqui, vou ver se... Só colocar aí. Que nós temos ainda, basicamente, 17 minutos ainda para a live, acho que dá para encaixar. Depois a gente fala das reflexões finais aí de vocês e também falamos um pouquinho sobre as nossas soluções aí, que é importante. Até enquanto o André ali vai tentando compartilhar, eu vou só acrescentar aqui uma coisa muito importante, né? É bom as empresas já irem verificando aí quem será o seu encarregado de dados, né? Isso é uma coisa muito importante, está lá no artigo 41 da LGPD, né? Denominar aí, pode ser pessoa física ou jurídica, mas tem que ter o encarregado de dados. Ele é o que vai ser o responsável principal para essa conscientização, essa governança, juntamente com a parte jurídica, juntamente com o corpo diretivo da empresa, é o encarregado de dados, ou chamado também como DPO, Data Protection Officer,
que ele vai fazer com que a empresa se encaixe adequadamente com a LGPD. Então, muito importante isso. Está lá na lei, artigo 41, as empresas têm que já determinar quem vai ser o seu encarregado de dados. Eu não consegui compartilhar aqui o PowerPoint, Alan, não sei se tem aí, se tu quer compartilhar, senão não... Naquele primeiro momento lá, tu fez compartilhamento tranquilo. Né? Mas agora não tá aparecendo para mim aqui a tela do PowerPoint. Até deixa eu agregar só uma informação que o Giovanni colocou, tá? Em relação ao DPO, né, que é essa pessoa, esse ente aí que vai fazer o meio de campo entre o governo e a empresa, as pessoas, né, na rua que vão solicitar as informações e a empresa, e até as outras empresas com a empresa onde o DPO está. Esse DPO, ele pode ser indicado, ele pode originar de vários departamentos, mas ele também pode, né, Giovanni, ser contratado de uma maneira que ele trabalhe, né, do DPO as a service, né, de uma maneira do DPO que dentro de um pacote de horas mensais esteja aí subsidiando a empresa. Cada caso é um caso, cada modelo é um modelo, tem que se avaliar a situação, né, em alguns casos isso se adequa bem, em outros casos é importante ter alguém interno, enfim, né, também há várias opções e maneiras de trabalhar com esse assunto. É importante quem está assistindo entender que existe um leque de possibilidades. A importância também de um comitê interno, né, Paulo? De ter uma equipe, dependendo da empresa, claro, não é, como tu falou, cada caso é um caso, não tem empresas que não vão conseguir, mas seria interessante, né, ter uma equipe, um comitê que auxiliasse esses DPOs encarregados de dados nessa conscientização. Né? Uma das coisas importantes que eu coloco, que eu saliento aqui, até mesmo para os nossos clientes que vão ter acesso a esse vídeo dessa live que a gente está fazendo aqui também, e as pessoas que acompanharam nós aqui, né, é o quê? Primeiro, né, nós temos pessoas aqui gabaritadas nessa parte de TI aqui com bons anos, né, de estrada, né, sabendo muito bem aí o que é o cotidiano, né, da realidade das empresas, né, e eu digo para vocês o seguinte, justamente esse esforço que a Oriente TI hoje vem fazendo para juntar esses talentos, né, seja aí o André Dolce, né, o Giovanni, o Paulo aí, que tá o Paulo junto com a gente nesse projeto também, é o quê? É a gente buscar essa unificação, né, desses profissionais para entregar realmente, né, uma suíte ou uma forma consolidada, né, dessa solução, dessa adequação da LGPD junto ao cliente, para que o quê? Hoje a gente viu movimentos muito fortes aí de escritórios de advocacia, alguns profissionais do direito querendo, no caso, apresentar esse serviço, né? O Giovanni mandou aqui um não sei se aproveitando aqui no caso, assim, né, então, assim, hoje a gente vê muitos profissionais do direito, né, querendo apresentar esse serviço de adequação de LGPD, só que, assim, o pessoal, eles não têm a expertise tecnológica, eles não têm o conhecimento, né, da parte de segurança da informação, então falta muita coisa para tentar entregar, digamos, uma solução completa no que diz respeito a essa adequação. Né? Então, eles buscam outros parceiros. Então, tentam entregar a solução junto ao cliente, mas de uma forma, digamos assim, muito fragmentada. Né? Já nós não. Esse conceito que a Oriente tem, através dessas parcerias, desse pontuado de talentos, que é trazer o conhecimento jurídico através de um profissional certificado, né, bacharel de direito também, profissional como o André, o Paulo, né, também aí, um cara altamente qualificado, o Giovanni, é justamente para o quê? E claro, com a expertise da Oriente, que é parceira dos principais fabricantes de tecnologia, toda uma expertise de tecnologia de infraestrutura, é o quê? A gente proporcionar ao cliente uma solução unificada e um único parceiro. Então, hoje, uma pessoa jurídica que busca uma solução de adequação, né, até mesmo serviço de PO, etc., vai encontrar aqui na Oriente TI toda a solução, né, do seu problema. Então, isso é muito bacana, né? O Giovanni colocou para nós aqui a parte de soluções LGPD, né? Então está fazendo exposição no nosso site. Nosso site hoje está, digamos, bem postado, né? Com informações aí, digamos, bem atualizadas, né, Giovanni? Exatamente. Essa parte de LGPD. Vocês querem fazer algum complemento aí dessa parte das informações? Claro. Aqui no site da Oriente TI,
tá? Nós temos aqui em gestão de TI, adequação LGPD. Então, aqui fala um pouco sobre a LGPD, né? O que é, o que ela abrange, né? O que acontece se não cumprir a lei. E mais abaixo a gente tem alguns níveis de adequação aí à sua empresa, né? O que você precisa saber, o que precisa se adequar, as principais obrigações, né? Alguns artigos aí importantes e relevantes da LGPD, tá? Que vocês podem acessar e dar uma olhada, né? Mas o importante está aqui, ó, as soluções LGPD da Oriente TI, tá? O que a Oriente TI trabalha hoje, tá? Ela trabalha com um processo de duas formas, ou um processo de análise, diagnóstico e implementação, ou um processo de serviço de DPO as a Service, certo? Que é o que até nós tínhamos comentado aí na nossa live, tá? No serviço de análise e diagnóstico, inclui todas as análises de processos internos, todas as análises de questões jurídicas, né, a análise dos termos de contrato, toda a revisão contratual, né, as políticas de segurança da informação, é feito toda uma análise, todo um diagnóstico da empresa, dos processos da empresa, é toda a parte de assessment, certo? E no final desse análise e diagnóstico, é emitido um relatório prévio de impacto, né, mostrando para a empresa a porcentagem que você está adequado à LGPD, né? O que você precisa implementar, o que você precisa se adequar, certo? É feito o caminho das pedras, digamos assim, certo? Após essa parte, aí vem o procedimento de implementação, que com base nesse relatório de análise e diagnóstico, aí é trabalhado um projeto, né, que aí depende do tamanho, o escopo, o tamanho dos processos da empresa, aí não vai depender se vai quantos meses ou quantos dias vão ser essa implementação, né? Tudo depende de cada caso, assim como o Paulo falou, ali, cada empresa é um caso, né? Então, a gente vai elaborar todo o escopo do projeto com base no relatório, fazer a implementação da política, das governanças, né? Implementar a política de retenção de descarte de dados, né? Criar e elaborar o relatório de impacto de proteção de dados, né? Que é o Data Protection Impact Assessment, né? Que é importante isso, né, que seria toda a parte de riscos, né, elaborar as políticas de responsabilidade, implementar aquele modelo de governança do DPO, que é fazer o consentimento dos funcionários, né, trabalhar com treinamentos, fazer com que todo mundo tenha, digamos assim, a grosso modo, a LGPD no seu dia a dia, né, e fora isso, a Oriente TI trabalha com um serviço completo, que é o serviço de DPO. Aí o serviço de DPO, o que seria? Ele já inclui a análise e o diagnóstico nesse serviço, certo? Aí, por exemplo, se você quiser fechar um contrato de DPO terceirizado, né, que o artigo 41 da LGPD ele te dá essa possibilidade de ser uma empresa terceirizada, seu DPO. Aí você pode fazer um contrato que inclui tudo, a análise diagnóstica, a implementação, aí depois todo o procedimento de assessoria do encarregado de dados para a empresa, que aí inclui disponibilização da assessoria, né, a denominação do encarregado de dados, que daí seria a Oriente TI, né, a realização de investigações, de diagnósticos periódicos dentro da empresa, manutenção de registro de operações de atividades, a própria elaboração dos relatórios de risco, né, toda a rotina de treinamento sobre LGPD dentro da sua empresa, para os seus colaboradores ou para as empresas terceirizadas. Então, inclui o serviço completo, né? Hoje, a Oriente TI é uma das empresas que oferece para os seus clientes um serviço completo de implementação da LGPD com um serviço de DPO. Então, é bem importante a gente frisar isso. Possui esse serviço completo de DPO que inclui toda essa implementação, toda a análise diagnóstica e implementação e o serviço contínuo para manter essa empresa no padrão de segurança da informação conforme a Lei Geral de Proteção de Dados nos permite. Beleza, pura. Ok, feito então essas considerações aqui que o Giovanni passou para nós, eu vou abrir então para os nossos queridos convidados, para que façam então
as suas considerações finais aí, né, para fazer as suas exposições, né, necessárias para a gente fechar essa live aí, que foi muito boa, e tenho certeza que as informações que nós colocamos aqui para as pessoas que tiveram a oportunidade de nos ouvir, né, ficaram, com certeza, contentes com as informações, e, claro, esse vídeo aqui vai circular pelas mídias sociais aqui também, para que as pessoas vejam, se interessem ainda mais sobre o assunto e busquem os nossos contatos aí para, né, saberem mais aí como buscar essa adequação da LGPD. Vou começar pelo Paulo. Paulo, por gentileza aí, as considerações finais dessa nossa live de hoje. Bem rapidinho, então. Muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer aí bater esse papo com vocês, é muito, muito gostoso, muito bom essa troca de ideias. E só uma frase, né? Nós não precisamos correr mais rápido que sanção, que multa, que qualquer outra coisa nesse sentido. Nós precisamos correr mais rápido que o nosso concorrente. Então atentem para isso e busquem essa adequação e a consolidação dessa adequação. Isso é importante. Obrigado mais uma vez. Beleza, obrigado, Paulo. Giovanni? O que eu quero dizer aqui é o seguinte, a mesma frase que eu já usei no webinar, a LGPD é um benefício, né? Vamos ficar atentos no mercado de trabalho, vamos aproveitar esse benefício, porque isso aí vai te dar um potencial, vai dar um potencial para a sua empresa, para o mercado de trabalho, né? Não é apenas uma lei qualquer, não, é um benefício que vai te ajudar nesse mercado competitivo que a gente tem hoje aí nesse nosso país. E obrigado aí por todos aí, é um prazer estar aqui novamente, aqui compartilhando com ideias, juntamente com o Oriente, com o Paulo, André aí, Alan, grande abraço. Beleza, obrigado, Giovanni. André Dolce Silva. Isso. Bom, apenas complementando, pessoal, que o Alan e o Giovanni já falaram, para que contratar, né, 2 profissionais ou 2 empresas para fazer essa implantação da LGPD do início ao fim na tua empresa? Então, vai ter que contratar um advogado e uma empresa de TI para fazer a outra parte. Então, para que fazer isso? A Oriente TI hoje, além dessa parte do serviço de PO e toda a implantação e análise, né, final da LGPD, ela também capaz de já estar há 5 anos no mercado vendendo o hardware, que seria, né, um firewall, as soluções de antivírus, os hacks, uma sala cofre, enfim, tudo que a pessoa vai precisar, os anéis de segurança físicos, tudo que você vai precisar para implantar uma política de segurança e governança, né, na tua empresa para se adequar à lei. Então, independente se a lei vai entrar em vigor agora em agosto, né, ou o ano que vem, que data for, não deixa para a última hora, né? Faça uma consulta, a gente está aí para atender vocês, os telefones de contato e o e-mail estão passando aqui no vídeo. Faça uma consulta sem compromisso, a gente faz uma visita, faz uma análise e vamos ver o que a gente consegue fazer para a sua empresa para deixar de acordo com a LGPD. Então, eu agradeço aí mais uma vez o convite e deixando um abraço para todos e para os colegas aí, o Paulo, o Giovanni, o Alan. Era isso. Até a próxima. Beleza. Obrigado, André. Obrigado pelas palavras. Bom, pessoal, então, assim, faço também aqui a minha deixa, porque, assim, é muito importante, né, a gente salientar que, primeiro, eu fico muito otimista, né, com esse trabalho que a gente vem fazendo, principalmente, né, no momento, sim, de dificuldade econômica, né? A gente sabe, a gente vê, a gente acompanha todo o movimento de mercado, a gente vê empresas aí que realmente estão passando por situações muito difíceis, empresas que fecharam, infelizmente, por causa dessa situação do Covid, né? Mas também o quê? O ciclo econômico não para, né? E para as empresas que estão aí, elas têm que realmente buscarem essa sobrevivência e buscarem essa adequação. Então, é muito importante a segurança das suas informações. E, de novo, né, nós estamos, infelizmente, num país e nós temos, sim, uma coisa chamada insegurança jurídica. Temos, sim, algumas coisas, alguns problemas que são os golpistas que estão aí sempre buscando uma oportunidade de ganhar um dinheiro fácil, né? E detalhe, e não só o dinheiro fácil, mas como fica a exposição da marca, como fica a exposição da empresa de uma pessoa, por exemplo, no processo, né?
que está lá desprestigiando uma empresa, e quando vê, a empresa realmente não tem culpa de nada, não é inocente na história, mas até se provar, né, ao longo desse processo que realmente não tem culpa nenhuma, tem todo um desgaste, tem todo um custo necessário, tudo porque o quê? Porque não estava adequada, né? Não teve, digamos assim, aquela proatividade, né, de buscar essa adequação. Então, de novo, eu vejo também que muitos clientes aqui do Rio Grande do Sul, não é buscando, mas também estão vendo parceiros de fora, São Paulo, Rio, né, e nós estamos aqui pertinho, próximo, a oportunidade de ter o consultor lado a lado, né? Não só por vídeo, não só por telefone, mas sim a possibilidade de ter esse acompanhamento. A Oriente TI, justamente, entendo que a proposta de implementação de LGPD, a proposta de parceria que a gente quer colocar para o nosso cliente, é uma coisa muito mais próxima, porque além de nós buscarmos essa adequação que diz respeito à parte de LGPD, é o trabalho continuado, né? É acompanhar o cliente, né, dentro desse espaço, dentro dessa adequação de LGPD, e está ali, ó, em constante contato, em constante treinamento, em constante aperfeiçoamento dessa parte cultural, como o Paulo mesmo colocou nas suas exposições. Porque mudar uma cultura não é simples, mas eu tenho certeza que com profissionais qualificados, né, e também com dedicação e a necessidade de mudança, isso é inevitável. Então, a gente tem que realmente correr na frente. E como o André falou, a gente tem hoje, ela busca oferecer para os clientes, além desse quadro maravilhoso de profissionais, pessoas sérias, pessoas comprometidas, honestas, né, e sim, preenchem todas as qualificações necessárias para que as empresas largarem as informações com máxima tranquilidade, né? Então, o fato que nós podemos realmente dar uma solução de ponta a ponta. Então, vamos precisar de armazenamento, nós temos toda uma equipe comercial e técnica para fazer toda a implementação de storage, implementação de servidores, UTMs de firewall, softwares de backup, antivírus, trabalhamos com 5 antivírus principais do mercado, Kaspersky, Trend, Bitdefender, enfim. Então, ou seja, eu vejo assim, ó, é um campo, uma possibilidade muito grande de a gente realmente unificar tudo isso e entregar, né, uma solução muito ampla, muito completa, com o máximo de segurança possível, que eu tenho certeza que a gente realmente vai proporcionar um trabalho diferenciado, né? Coisa que um parceiro de fora, parceiro lá de São Paulo, Rio de Janeiro, por exemplo, não vai conseguir. Então, ou vai ter um custo realmente muito grande, né, para fazer esses translados. Então, nós estamos aqui à disposição de todos para oferecer esse trabalho. Então, minha gente, assim, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, fico muito contente de ter um grupo seleto junto comigo, obrigado para a gente consolidar esse projeto, que é implementar a LGPD, buscar a adequação dos clientes da Oriente TI e expandir essa unidade de negócio. E, mais uma vez, então, agradeço pela parceria, agradeço pela presença de vocês e estamos aí colocando, mais uma vez, esse aporte, né, de recursos humanos aqui para os nossos clientes aí que queiram realmente buscar a adequação, buscar a segurança da sua empresa, e tenho certeza que a gente realmente vai apresentar as melhores soluções adequadas para cada caso, junto aí ao nosso usuário final. Então, pessoal, mais uma vez, então, agradeço pelo apoio, pela parceria. Uma boa noite para vocês, tá? Fiquem com Deus e vamos lá. LGPD, né, no caminho certo, tenho certeza que a gente realmente vai fazer os negócios aí. Ok, pessoal? Beleza? Valeu, um abração. Valeu, abraço. Fechando essa live, então, agradeço mais uma vez aí, tá, pessoal? Então, fiquem todos com Deus aí e vamos lá, que a gente precisa realmente fazer a coisa girar e, como é que se diz? Nós não podemos deixar a roda parar, tá? Sucesso, pessoal. Valeu! Valeu!